Oi, pessoal! Eu sou a Milene, monitora de farmaco da TM 2027 da FURG, e nessa monitoria nós vamos conversar sobre os antibacterianos que atuam na parede celular. Então, os antibióticos que a gente vai estudar são os beta-lactâmicos, que são divididos nos subgrupos penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos. E também os glicopeptídeos, que eu acho que o representante mais conhecido é a vancomicina. Mas antes de partir para os fármacos, eu quero revisar um pouquinho a estrutura e a síntese da parede celular. Vocês já sabem que a maioria das bactérias conhecidas, elas fazem parte de dois principais grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. E o principal fator que diferencia elas é justamente a parede celular. As bactérias gram-positivas têm uma parede celular relativamente simples, composta basicamente de peptidoglicano, e é uma camada bem espessa, como vocês conseguem ver aqui na imagem do slide. Além desse peptidoglicano, as positivas elas também têm outras moléculas na composição, como proteínas e polissacarídeos, que são essas outras ilustrações também aqui no slide, abaixo da parede de peptidoglicano. Já as gram-negativas têm uma camada bem delgada de peptidoglicano. Só que a estrutura da parede das gram-negativas, no geral, é muito mais complexa do que das positivas, porque além desse peptidoglicano e dos polissacarídeos, das proteínas, enfim, elas têm uma membrana externa com lipopolissacarídeos e tem um espaço periplasmático também. Enfim, é uma parede bem mais complexa. Essa imagem está bem simplificada, porque o alvo dos antibióticos que atuam na parede celular das bactérias é justamente o peptidoglicano. Então, o que eu quero que fique bem claro é que a parede das gram-positivas tem uma camada bem espessa desse peptidoglicano, mas é uma parede mais simples, enquanto as negativas têm menos peptidoglicano e é uma parede bem mais complexa. Então, vocês concordam comigo que esses fármacos que atuam no peptidoglicano vão se dar muito melhor onde tem mais peptidoglicano? Por isso que o espectro de ação desses antibióticos é justamente maior e melhor contra gram-positivas. E isso eu vou descrever um pouquinho melhor e mais a fundo nos próximos slides. Esse slide aqui ele parece complicado, mas eu quero esclarecer principalmente o estágio final da síntese da parede celular, que é a transpeptidação, que a gente pode chamar também de ligações cruzadas, porque é nesse processo em que os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos vão atuar em cima. O peptidoglicano ele é formado pela junção de duas moléculas, um N-acetilglicosamina e um N-acetilmurâmico. Esse N-acetilmurâmico vai ter 5 aminoácidos grudadinhos nele. Então, quando esses dois, abre aspas, N-acetis se juntam, eles vão formar um monômero de peptidoglicano. Conforme esse monômero é produzido, ele também vai ser exportado para a membrana externa da bactéria, e então, dessa forma, vai se formando uma cadeia de peptidoglicano. Então, resumindo, o monômero é essa duplinha da foto mais de cima aqui, e a cadeia é essa linha, essa sequência aqui da foto mais à direita. Como eu já falei, nesse N-acetilmurâmico tem aminoácidos associados. E esses aminoácidos são os responsáveis por deixar que as ligações cruzadas aconteçam. Porque nesse grupinho de aminoácidos, né, nesses pequenos peptídeos, é onde que vai ter a ação da enzima transpeptidase, que tem a função de unir esses aminoácidos, como acontece aqui na imagem de baixo, a gente pode ver duas cadeias peptídicas, dois grupinhos de aminoácidos sendo unidos pela enzima transpeptidase, formando então o resultado final dessa síntese, que é a famosa camada de peptidoglicano, essencial para manter a integridade bacteriana, a integridade da parede. E onde que entram os antibióticos que a gente vai ver?
justamente nesses aminoácidos ou na própria enzima que faz essas ligações, né? E como a gente entendeu, então, a síntese da parede, fica bem possível entender o mecanismo de ação dos antibióticos que atuam nela. Os beta-lactâmicos vão atuar na enzima transpeptidase, e aí um detalhe que vocês também podem ver o nome PBP, que a tradução literal é proteína ligadora de penicilina, que é como um sinônimo de transpeptidase. E os beta-lactâmicos, então, atuam nessa enzima, impedindo que tenha a formação das ligações cruzadas. Então, ou seja, eles impedem que as cadeias de peptidoglicano, aquelas linhas lá, se liguem umas nas outras, e isso impede a formação final da camada espessa de peptidoglicano. Já os glicopeptídeos, eles vão se ligar no local em que a enzima transpeptidase ia se ligar, que é justamente lá naqueles aminoácidozinhos, na extremidade deala, dealanina, né? Que é a parte final daqueles 5 aminoácidos que estão ligados lá no monômero. Então, eles também vão impedir que aconteça a ligação cruzada e, por fim, a formação da parede de peptidoglicano. Gente, quando essa camada não é formada, o que vai acontecer? Uma desestabilização da parede celular como um todo. E aí vai acontecer um rompimento e por conta disso a bactéria, né, a célula bacteriana vai morrer. Então, para ninguém esquecer, eu coloquei aqui bem destacado que esses antibióticos, tanto os beta-lactâmicos quanto os glicopeptídeos, eles são bactericidas. Bem, e falando de mecanismo, eu quero mencionar alguns mecanismos de resistência desses antibióticos. Dos beta-lactâmicos, principalmente as penicilinas e as cefalosporinas, tem um mecanismo mais comum de resistência, que é a produção das beta-lactamases, que são enzimas que vão romper com o anel beta-lactâmico, que é tudo que os beta-lactâmicos têm em comum. Então, rompendo esse anel, eles acabam inativando o antibiótico. Além disso, pode ter também mutações nas transaminases, que são os sítios de ligação, né, dos beta-lactâmicos, como eu já mencionei, e além disso, podem diminuir a entrada do fármaco na bactéria ou aumentar a saída desse antibiótico, que daí ele não fica tão efetivo, né? E esses mecanismos, ainda bem, eles podem ser resolvidos ou pelo menos amenizados junto, na verdade, podem ser amenizados quando a gente administra junto com o antibiótico algum fármaco que vá interagir com essas enzimas, deixando então o antibiótico fazer o seu papel de ação. Por exemplo, o clavulanato e o sulbactam. Já os glicopeptídeos, principalmente a vancomicina, ela pode sofrer resistência, principalmente por mutação no sítio de ligação do fármaco. Então, seria uma mudança na extremidade deala, né, que é a dealanina, por exemplo, passando a ser delactato, trocando ali o aminoácido. E com isso causaria uma redução ali da afinidade do fármaco pela bactéria. E aí, finalmente, a gente começa a falar sobre esses antimicrobianos, propriamente ditos. E a gente vai começar pelas mais conhecidas, provavelmente, que são as penicilinas. Elas são divididas em 3 grupos. As penicilinas naturais, que são ainda as mais conhecidas, como as penicilinas G, daí tem a benzatina, que é o famoso benzetacil, a procaína e a penicilina G cristalina. Também no grupo das naturais tem a penicilina V. E além disso, tem também as penicilinas resistentes às beta-lactamases, que eu queria destacar a oxacilina e a meticilina, e as penicilinas de amplo espectro, que são as aminopenicilinas e as antipseudomonas. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente de cada uma dessas. Então, vamos começar aqui pela penicilina G. Como eu já mencionei, a gente tem como exemplo a benzatina e a procaína. E essas duas, elas têm administração intramuscular e liberação lenta, enquanto a penicilina G cristalina,
vai ser administrada via endovenosa. O espectro de ação delas, das penicilinas G, é principalmente contra gram-positivas, então streptococcus, estafilococos, e daí os usos, por exemplo, nas faringites e nas amidalites, causadas por estrepto, né? E também no tratamento da febre reumática. Daí é importante ressaltar que elas não cobrem os estreptococos que produzem beta-lactamases. E elas vão ter alguma cobertura contra gram-negativas, como, por exemplo, a Neisseria, só que não são fármacos de escolha nesses tratamentos contra gram-negativas. Cobrem também o Treponema pallidum, né, que é uma bactéria espiroqueta causadora de sífilis. Então, acho que é bem disseminado esse conhecimento de que o tratamento de escolha da sífilis é com a penicilina G. Já a penicilina V é administrada via oral, o espectro de ação ele é mais estreito, vai cobrir mais gram-positivas, principalmente, né? E pode ser usada em infecções menores, causadas por gram-positivas, também na febre reumática, por exemplo. Agora, passando para as penicilinas semissintéticas, como as penicilinas resistentes às beta-lactamases, a gente vai falar rapidamente sobre esse grupo aqui, porque eu quero destacar a meticilina, que não é mais utilizada, ela é um protótipo. E hoje a gente usa o termo MRSA, que significa Staphylococcus aureus resistente à meticilina, como uma forma de se referenciar ao grupo das penicilinas que não podem ser usadas contra o Staphylococcus, porque o estáfilo vai ser resistente. A nafcilina, a dicloxacilina, eu coloquei o nome aqui para apresentar para vocês, só que não são mais disponíveis no Brasil. E a oxacilina, ela é utilizada ainda via endovenosa para infecções por estafilococcus que sejam sensíveis à meticilina, que possam ser degradados, né, pela meticilina, no caso, pela oxacilina. E o espectro dela vai cobrir mais gram-positivas. Aqui, indo para as penicilinas de amplo espectro, que são as aminopenicilinas e as antipseudomonas, ambas as classes cobrem gram-positivas e gram-negativas e não são resistentes à ação das beta-lactamases. Então, podem ser utilizadas junto com o inibidor dessas enzimas, como eu já mencionei antes, por exemplo, o clavulanato. As aminopenicilinas, então a amoxicilina e a ampicilina, são utilizadas, por exemplo, no tratamento de sinusite, de otite, de infecções respiratórias, do trato inferior também, né? Como a pneumonia, infecções urinárias também, porque elas vão atuar contra patógenos como pneumococo, hemófilos influenza, Escherichia coli, por exemplo. E além disso, a amoxi, vocês vão ver muito no tratamento contra o H. pylori, junto com o inibidor de bomba de próton, né? Tipo pantoprazol, omeprazol e a claritromicina. Já as antipseudomonas, como a carbenicilina, a ticarcilina, como o nome já diz, elas vão ter uma ação contra as bactérias pseudomonas. Então, o uso vai ser mais em infecções mais graves, né? Por germes hospitalares, por germes gram-negativos. E a piperacilina é bastante potente e age, inclusive, contra a Klebsiella. Então, acho que daqui é isso. Daí, quanto aos efeitos colaterais, eles são normalmente leves e toleráveis. As penicilinas normalmente são toleráveis. Pode acontecer reação de hipersensibilidade, que é a famosa alergia à penicilina, e esse dado nem sempre a gente tem que ter muito cuidado quando o paciente diz que é alérgico, né? Ele nem sempre vai ser verídico, mas a gente tem que sempre ter uma atenção. E daí, outros efeitos também podem acontecer, como efeitos gastrointestinais, do tipo diarreia, náusea. A penicilina pode causar um tipo de nefrite intersticial, que seria daí uma reação autoimune um pouco mais grave. Distúrbios
hematológicos, como anemia e eosinofilia, neurotoxicidade também, só que são efeitos muito menos comuns, mais graves, só que menos comuns, né? Mas a gente é sempre bom pensar também nesses efeitos quando se administra algum antibiótico, né? Agora a gente passa para as cefalosporinas, que são divididas ainda em mais 5 grupos, em 5 gerações, na verdade. A primeira geração, a cefalexina, a cefazolina, a cefadroxila, não é regra, mas pode ajudar vocês a decorarem alguns exemplos. É esse sufixo cefa, né? Cefalexina, cefazolina. Mas como eu disse, não é regra, tá? É mais um bizu. E elas vão atuar muito bem contra gram-positivas e um pouquinho só contra gram-negativas. Não funcionam contra bactérias atípicas, como o micoplasma e a clamídia. Então, pensou em primeira geração, pensou em gram-positivas. Na segunda geração, aí tem a cefuroxima, tem a cefoxetina, elas vão atuar um pouco melhor do que as de primeira geração nas bactérias gram-negativas, mas não atuam tão bem contra as positivas. Então, aí a gente já pensa um pouquinho melhor nas gram-negativas, só que elas dão uma regredida quanto às gram-positivas. As de terceira geração, como a ceftriaxona, que eu acho que é bastante conhecida, a, cefo, a, cefo, a cefotaxima, vão atuar muito bem contra gram-negativas e muito pouco contra gram-positivas. Então, a terceira geração é quase o contrário da primeira, né? A terceira atua melhor contra gram-negativas. As de quarta e quinta geração são as que foram desenvolvidas mais recentemente, e daí tem um espectro de ação bem maior e cobrem bem tanto as positivas quanto as negativas. E aí de quarta a gente tem a cefepima e de quinta a ceftarolina e o ceftobiprol. Então vamos passar assim um pouquinho por cada uma desses antibióticos. As de primeira geração funcionam então muito bem contra as gram-positivas, principalmente no uso contra streptococcus e estafilococcus, inclusive como profilaxia cirúrgica. Mas também vão atuar contra a Escherichia coli, a Klebsiella, e por isso uso em algumas infecções urinárias e pneumonia também. Elas não têm boa ação no líquor, tá? Então não penetram tão bem na barreira hematoencefálica. As de segunda geração podem ser usadas em infecções de vias aéreas superiores, inferiores, infecções abdominais, pélvicas, que elas têm esse espectro um pouquinho maior contra gram-negativas, mas elas não cobrem pseudomonas nem enterobactérias. E as de terceira geração já vão cobrir bem melhor gram-negativas, então vão atuar contra o Haemophilus influenza, contra enterobactérias, contra Neisseria, e vão ser usadas em infecções mais graves, ou que não são resistentes, ou na verdade que são resistentes a outros antibacterianos. E essas sim, as de terceira geração, ultrapassam a barreira hematoencefálica. Então, vão chegar até o líquor, por exemplo, para um uso em meningites. E aí, as de última, né, gerações mais recentes, quarta e quinta, elas vão ter um espectro de ação bem ampliado. Por isso que eu até coloquei um negocinho, a foicezinha da morte, porque elas vão ser bem ruins para as bactérias, né? Então, o que a gente tem aqui é que a de quarta geração, a cefepima, vai atuar muito bem contra enterobactérias e pseudomonas. Então, o uso dela vai ficar mais para infecções mais graves, infecções hospitalares. E as de quinta geração podem ser usadas, inclusive, nos casos de resistências penicilinas. Por exemplo, lá aqueles Staphylococcus aureus resistente à meticilina, nas infecções complicadas e pneumonia também. Algumas observações aqui de farmacocinética e de efeitos adversos que eu acho importante saber é que as cefalosporinas, elas vão ter uma excreção renal, exceto algumas de terceira geração, e daí eu destaco aqui para vocês a ceftriaxona, que ela tem uma excreção via trato biliar. Então a gente tem que se atentar a isso para ajustar a dose em paciente renal crônico ou com uma patologia biliar, se for o caso. E além dessa diferença, as de terceira geração também,
e a de quarta, né, a cefepima, vão ter melhor penetração no líquor, como eu já mencionei antes. Então, quando a gente pensa numa meningite, por exemplo, a gente vai preferir essas bactérias que ultrapassam a barreira hematoencefálica. Quanto aos efeitos adversos, sempre ficar atento para as reações de hipersensibilidade, de reação cruzada com penicilina, que pode acontecer, a pessoa ser alérgica à penicilina, né, e tomar uma cefalosporina e sofrer uma reação alérgica. E mais especificamente para a ceftriaxona, é a questão dela ser tóxica, né, para o sistema hepatobiliar. E também outro detalhe é que ela se liga na albumina, a ceftriaxona se liga na albumina. Então, é só a gente pensar na fisiologia da albumina, né, em tudo que ela carrega pelo sangue, por exemplo, em recém-nascidos, se a gente administrar uma ceftriaxona, a gente pode deslocar a albumina da bilirrubina e aí causar uma icterícia no recém-nascido ou piorar a icterícia do recém-nascido. Os carbapenêmicos, eles parecem bastante com o nome, né? São os ENEMs, então o imipenem, o ertapenem, o meropenem. Esse doripenem não tem disponível no Brasil. E são antibióticos com espectro de ação bem amplo. Além de gram-positivas, gram-negativas, eles vão cobrir até bactérias anaeróbicas. Isso significa que esses fármacos eles têm que ser deixados para infecções mais graves, que nenhum outro antibiótico vai cobrir aquele patógeno. Eles não são resistentes aos Staphylo aureus resistente à meticilina, mas eles são resistentes a diversas beta-lactamases. E de efeito adverso, sempre considerar aqueles gastrointestinais, né, como diarreia, vômito, náusea. A hipersensibilidade pode, mais uma vez, ter reação cruzada com a penicilina. E lembrar que são drogas de excreção renal, então, mais uma vez, tomar cuidado, ajustar a dose em paciente renal crônico. E outro detalhe é que tem uma enzima renal que degrada e inativa especificamente o imipenem, que é a enzima de peptidase tubular. Por isso, é indicado que se administre, junto com o imipenem, um inibidor dessa enzima, no caso a cilastatina. E fechando o grupo dos beta-lactâmicos, a gente vê agora os monobactâmicos, que a gente tem um exemplo, né? A gente pode pensar, tipo, mono tem só um exemplo, que é o Astreonam. Ele tem um espectro de ação bem restrito contra bactérias gram-negativas. Então, aqui ele é meio que o contrário do que a gente pensa de beta-lactâmicos, né? Que cobrem bem gram-positivas. Esse aqui, ele vai ser restrito para gram-negativos. Então, quando que eu penso em utilizar o Astreonam? Eu penso em infecções graves por gram-negativas, inclusive, ressaltar aqui que ele cobre bactérias produtoras de beta-lactamases, penetra bem no tecido nervoso, então atravessa a barreira hematoencefálica, e não tem nenhuma forma de reação cruzada com a penicilina. Então, esse aqui é um fármaco seguro para aquelas pessoas que são alérgicas à penicilina. Então, é um beta-lactâmico que não vai causar reação cruzada. No entanto, lembrar, só vai utilizar em situação que nenhum outro antibiótico consiga atuar contra esse patógeno, porque o uso exagerado do Astreonam vai causar resistência bem rápido. E finalizando os antibióticos dessa monitoria com os glicopeptídeos. Só lembrando que eles atuam lá na cadeia de aminoácidos, na parte terminal daqueles 5 aminoácidozinhos, que é na parte de alanina. A gente tem como representante principal, e eu já mencionei isso aqui, a vancomicina, e muito parecida com a vanco, a teicuplanina. Os outros que eu coloquei foi mais a título de curiosidade, não estão disponíveis no Brasil. Que a gente precisa conhecer e aprender mesmo é a vancomicina. Então, a vanco, ela vai atuar em gram-positivas. Então, estafilococcus, streptococcus, inclusive o estáfilo resistente à meticilina
Então, a gente pensa em glicopeptídeos, pensa em infecções por gram positivas. É estreito contra gram positivas. Então, o contrário do que a gente acabou de ver do Astreonam. Além disso, a administração da vancomicina nessas infecções é parenteral, porque via oral, tomando o comprimido, ela vai ser muito pouco absorvida. A única exceção do uso da vancomicina via oral é para tratar uma infecção por Clostridium difficile, tá? Importante, é uma observação, mas é importante lembrar disso. E aí, quanto aos efeitos adversos, eu acho que a gente pode se atentar mais para reações locais, na região da injeção, né, já que vai ser administrada via parenteral, também para nefrotoxicidade, ototoxicidade, embora sejam reações raras. E algo bem peculiar da vancomicina, e que eu acho que vale a pena decorar, de repente, para a prova, é a síndrome do homem vermelho ou do pescoço vermelho. Que, como tu já imagina pelo nome, o paciente fica vermelho, acontece muito rubor e pode ter prurido também e aumento da frequência cardíaca. Também por conta da infusão muito rápida da vancomicina. Então, essa síndrome pode ser evitada, né? Quando a gente infunde a vancomicina de uma forma mais lenta, ou, se necessário, junto com o uso de antihistamínico, enfim. E é isso, a monitoria de hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre essa classe de antibióticos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E tchau, tchau!